Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre alguns aspectos gerais, tá, da prova que são imprescindíveis para você não esquecer, tá? Lembrando que os principais temas que serão tratados hoje aqui na área de filosofia e sociologia, tá bom? Conforme a nossa programação. Começa comigo e aí no decorrer da semana você vai ter matemática, você vai ter português, você vai ter geografia. Acompanha isso, tá, no Instagram do NUSI, que tá tudo lá bonitinho, organizadinho. A coordenação deixou isso super bem organizado para você acompanhar, tá certo? Vê bem, o processo digamos assim, de notas, né, do SSA, ele é composto por, né, um primeiro momento, um segundo momento e um terceiro momento, tá certo? O SSA 1 é esse primeiro momento. Essa live é voltada especificamente para os alunos do SSA 1, é o nosso público-alvo também, mas se você conhece aí algum amiguinho, alguma amiguinha, traz também para assistir, tá certo? Por quê? Porque o NUSI, ele tem um projeto muito amplo, tá certo? E de um curso diferenciado também para o SSA. Como você pode ver aqui, ó, nosso quadro está preparado, tá certo? Está preparado aqui com várias opções para vocês, com vários dados. Então, no primeiro momento, a gente vai relembrar para vocês. A gente tem um aulão de véspera que vai ser realizado no dia 30 do 11. Olha aí, falta menos de uma semana, correto? Produção, sábado agora. Esse aulão vai começar às 8h30 e vai até às 12h30, correto? Valor R$10. Se você não aproveitar agora, é a promoção do fim do mundo. Você não aproveita mais. Então, chama todo mundo, tá certo? Mamãe, papai, amiguinho, prima distante, liga para aquele seu amigo no Japão e vem-te embora, tá certo? O local é o NUSI, você já sabe, podendo também, conforme o número de vagas, você conseguir o seu lugarzinho, tá certo? Então é importante a gente frisar isso para vocês, tá? Essa programação também tá lá na nossa página. As matrículas, tá bom? Do SSA1 e do SSA2 já estão em funcionamento praticamente no site. É bom que você visite o site do NUSI através do Instagram, você tem um link lá na bio que também vai te favorecer isso, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, tá certo? Olha, descontos especiais, isso é uma maravilha, esse curso é uma maravilha, gente. Não falta nada nesse curso, tá certo? Olha, liga para esse número aqui, ó, 3198-1414 e ó, aproveite, tá certo? Mais barato que caldo de cana, tá bom? Então vê só, não esquece porque são os próximos eventos e a nossa programação daqui para 2020, ela já está sendo elaborada, ela já está em funcionamento. Visita o nosso site também, tá bom? Nas mídias sociais, inclusive no YouTube, no Instagram, vai lá no site do Google, tá bom? E você vai ter acesso a todo esse produto importantíssimo que o NUSI vai te oferecer para o SSA 1, SSA 2, matrículas 2020, tá certo? É importante agora a gente começar a falar da prova, tá certo? Durante a nossa live, né, essa live tem cerca de 40 minutos, surgindo alguma pergunta aí, a produção aqui vai dando uma luz para mim e a gente vai tentar elucidar o quanto for possível a sua dúvida, tá bom? Vai reabrir os comentários, você diz na hora. Pronto, a gente vai reabrir. O comentário está bloqueado para não lhe atrapalhar. Tranquilo. Aí você faz a sua exposição, depois reabre e aí as perguntas que aparecerem a gente retorna para você. Perfeito, perfeito, é isso aí, informação da produção. Vejam só, a forma de avaliação do SSA 1, 2 e 3, é importante que o aluno não esqueça alguns detalhes, né? Você sabe que esse processo avaliativo no SSA 1 equivale a 30% da nota, no SSA 2 30% e no SSA 3 40%. E aí, conforme essa base de cálculo, uma média ponderada, o aluno vai acumulando um determinado número de pontos, onde ele vai poder escolher, passando por esse processo, o seu curso. É claro que muitos ainda estão na dúvida, né? Que curso eu faço, então? A gente, durante o ano, procura também esclarecer isso, as suas dúvidas, né? Porque como é um processo importante de ingresso na universidade, é bom que você, já desde o primeiro ano, na sua escola, lembrando que o NUSI ele vai te preparar para a prova, tá certo? Com a metodologia dos professores, do curso em si, tá? Então é importante que você tire essas dúvidas também, tá bom? Nós temos aí o ano de 2020, o próximo ano, aberto para que a gente possa também te ajudar nessas possibilidades de escolha dos cursos, tá certo? Então tudo isso é uma construção que você vai ter acesso durante o ano. Para a prova de filosofia e sociologia, que é a matéria, as duas disciplinas que concerne a esse professor lindo e essa equipe maravilhosa também, que tem aí outros ótimos professores, que você durante a semana vai relembrá-los e vai também conhecê-los,
como eu falei, chama todo mundo aí para fazer parte dessa live também, para conhecer o nosso curso, o nosso trabalho também, que certamente você já conhece, tá? Aluno do NUSE. Então, veja bem, no que concerne a prova de Filosofia e Sociologia, é bom o aluno entender que é uma prova conteudista, tá certo? E que realmente exige do aluno um conhecimento amplo dos conteúdos do primeiro ano. Em parte, esses conteúdos, eles, claro, são taxativos à grade curricular que é oferecida em Filosofia e Sociologia para o primeiro ano. O que significa que você não precisa estudar necessariamente, nesse processo, conteúdos do segundo e do terceiro, enquanto você estiver se preparando para a prova do SSA. Porque se você é um aluno que está cursando, obviamente, a sua escola e está se preparando, o preparatório ele vai te instrumentalizar melhor para que você tenha mais capacidade ampla, reflexiva, para pensar esses conteúdos e na hora da prova ter condições de responder, tá certo? É uma prova que vai exigir de você um conteúdo amplo, mas ao mesmo tempo a reflexão de questões. Não adianta fugir disso. Apesar do conteúdo de filosofia ou sociologia serem pautados a assuntos específicos, não há como negar que essa prova exige do aluno um poder reflexivo amplo. Por quê? Porque são muitos conteúdos, diga-se de passagem, tá certo? Apesar de serem pontuais. Então, eu trouxe aqui, né, nessa conversa informal que a gente está tendo hoje, bem descontraída, sim, tá? Porque foge de uma aula normal, a gente está aqui te dando uma das últimas dicas, possibilidades, tá certo? Para que você fique mais tranquilo também, tá certo? Não adianta colocar a carroça na frente dos bois, como diz o ditado, vá com calma. Nesse primeiro momento, um dos assuntos que eu acho que tem assim um peso fundamental para a prova e que às vezes alguns alunos ainda assim perguntam, professor, mas ele está falando disso, o assunto está sendo pautado nessa perspectiva, é a condição humana em filosofia. Vamos falar primeiro um pouquinho em filosofia. Tem 3 assuntos muito importantes que permeiam a prova, ou seja, são questões certas para os alunos que vão fazer o SSA 1. Condição humana, o estudo do mito e filosofia grega. Quando a gente fala de condição humana, são basicamente as características fundamentais, certo, que nos tornam humanos. Do ponto de vista dessa abordagem filosófica, esse assunto vai trazer um instrumental para a gente pensar quais são as características que fazem do homem um ser cultural. Então, esse é o foco da prova. Por isso que quando não só a condição humana lida com a condição existencial, comportamental, mas também da relação do homem com a natureza, do trabalho, da técnica. Então abrange tudo isso. E também, que também vai ser depois uma área da sociologia, é o processo de, enquanto cultura, de socialização humana. Né? Como o homem torna-se humano, tá certo? Essa é uma das perguntas fundamentais também que a prova pode trazer. Então a condição humana é um assunto que trata basicamente das características comportamentais que nos fazem, nos tornam humano. Beleza? Beleza. Um outro assunto, né, que se desdobra a partir dos questionamentos filosóficos acerca da condição humana é a questão da cultura. Né? Então a questão da cultura, ela abrange muitos concursos, obviamente, por aí que você vai fazer, né? Mas na prova do SSA, isso é um desdobramento dessa perspectiva tratada na prova sobre a condição humana. E enquanto cultura, você pode conhecer vários conceitos sobre cultura. É válido você pesquisar também. No nosso material apostilar, nas nossas aulas, a gente trabalha a partir do conceito de cultura. Isso tem que estar muito claro na cabeça do nosso aluno, tá certo? Do nosso estudante. E entender que isso faz parte de uma grande reflexão, tá certo? A prova do SSA, ela utiliza diversos referenciais no título da questão, ou seja, no corpo do texto, no corpo-texto da questão. Então é importante que o aluno tenha em mente que cultura, num conceito mais simples, num primeiro conceito, mas ao mesmo tempo bastante amplo, é tudo aquilo que o homem realiza enquanto trabalho, enquanto ideias de crenças, valores, normas, o campo material produzido pelo homem. Então, cultura é muito amplo. O que eu costumo dizer, inclusive, é que quando você questiona alguém se ele tem cultura ou não, você já está pisando na bola. Porque, veja,
o homem, o ser humano em si, para tornar-se homem, ele tem que viver em grupo, um grupo humano. Logo, ele adquire a experiência humana, ou seja, essa experiência humana do ponto de vista comportamental e do ponto de vista da vida prática, né? A natureza, o trabalho aplicado na natureza, tudo isso é experiência humana, não é só comportamental, é a vida prática também, tá? Então a cultura é tudo aquilo que o homem cria e também o seu comportamento adquirido. É o que em sociologia a gente chama de endoculturação, por exemplo. Tudo aquilo, todos os valores, regras e comportamentos psíquicos que você adquire são a partir do grupo social e dessa comunidade ou sociedade que você está atrelado. Então você tem tudo isso interligado que faz disso, desses componentes, aquilo que a gente vai chamar de experiência humana. Então a experiência humana ela é cultural. Então todo ser humano tem cultura. Então quando você diz assim, olha, mas você não tem cultura, é melhor você perguntar, que cultura eu não tenho? Porque automaticamente somos seres culturais. Então veja, isso já é uma condição do ser humano, tá certo? Já sendo uma condição do ser humano, a prova em si ela sempre vai enfatizar isso. Cultura. O ser humano tem cultura, certo? Ele é um ser dotado de cultura. Então não tem essa, não tem como a gente se descolar, não tem como a gente se desvencilhar dessa experiência cultural, porque tudo é cultural, é comportamento. E outra, uma coisa é o ponto de vista da sociologia, da filosofia sobre esse tema cultura. Outra coisa é o ponto de vista da biologia, tá certo? Não conta para esse pensamento na área de ciências humanas o ponto de vista da biologia, tá certo? Da relação que se tem entre fenótipo e genótipo. Não, isso aí deixa para lá, tá certo? Cultura enquanto comportamento, tornar-se homem, adquirir toda a experiência humana, todos os hábitos, práticas, valores, crenças que é e fazem do homem um ser cultural. Existem conceitos também, né, que vão falar aí, né, da filosofia também, vai dizer que o homem é um ser racional. Logo, essa é uma das diferenças básicas que nos torna diferenciados, né, dos animais. Ou seja, o homem consegue transcender a sua condição no mundo natural. Por quê? Porque o mundo do homem seria o mundo da cultura, tá certo? Então o homem consegue, como nenhum outro animal, transcender as suas meras necessidades biológicas. Que os animais também têm. Eu também não gosto de usar muito o termo inferior, tá certo? Seria um tanto preconceituoso da minha parte, mas entendendo que, dentre esses conceitos filosóficos, o que nos torna diferentes também dos animais é a condição de transcender a natureza, a própria natureza biológica, né? Seria a razão, tá certo? Os animais, filosoficamente, alguns filósofos vão dizer, os animais são seres irracionais. Claro, porque eles não conseguiriam transcender essa condição. Então veja, o homem, a razão, a cultura estão embrincados, tá certo? Estão unidos. Então tudo isso faz com que a gente reflita sobre a nossa condição humana. O trabalho, a cultura e a racionalidade, o poder da razão, é o que nos torna seres capazes de transcender a nossa mera condição da natureza. Ou seja, além de termos a capacidade de respondermos aos nossos estímulos biológicos, por exemplo, de reprodução, abrigo também e caça, por exemplo, de sobrevivência, nossa razão, durante o nosso processo evolutivo, no mundo, na natureza, faz com que possamos ser capazes de criar, inclusive, veja que interessante, presente, passado e futuro. O tempo é criado pelo ser humano. Na filosofia, a filosofia entende, diante de vários autores, que o tempo é criado pelo homem, né? As noções de presente, passado e futuro. Então, veja que beleza é o ser humano, tá certo? A gente consegue transcender as nossas necessidades meramente biológicas, fruto da nossa razão. Então, veja, tudo isso faz parte desse questionamento sobre a condição humana e nossas características que nos diferem dos animais, de outros animais, porque somos animais. Então, levando isso em consideração, a prova sempre vai estar girando em torno disso, né? A condição do homem, transcender essa condição de mero mundo da natureza para o mundo cultural. Não esquece disso. É um dos dados muito importantes. Em filosofia, é um dos temas principais, a condição humana. Um outro tema também é sobre o mito, né? A gente também tem que se ligar aí que o mito, na prova, além de ser abordado através de textos, né? Ele pode trazer um textinho, né, no corpo da questão, imagens também, tá certo? Algumas imagens mostram e fazem essa relação do texto com a imagem. O que você pode revisar até então é sobre
a questão do mito, do pensamento mítico, da consciência mítica, como é que ela se estrutura, tá certo? Ela tem características no mundo antigo, beleza? E no mundo atual. Então você tem aí dois enfoques. Um no mundo antigo e outro no mundo atual. Como pensar o mito no mundo antigo e como pensar o mito no mundo atual? A filosofia vai se encarregar disso, tá certo? Então a gente sabe que, por exemplo, no mundo antigo, tá certo? Ali, muito antes, há 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, essa consciência mítica, né? Que também vai ser pensada ali a partir do homem pré-histórico. Como é que o homem se relaciona com a natureza a partir dessa consciência mítica, tá certo? O mito no mundo antigo, existem vários conceitos, tá? Serve para o homem justamente responder aos seus anseios mais profundos, de medo, de insegurança, as perguntas, o que somos, de onde viemos e para onde vamos. O mito no mundo antigo, ele visa responder como se dá a criação do mundo, do homem. Agora, dentro de uma narrativa alegórica. É aí que tá. E aí, veja só, a palavra mito, ela significa narrativa, tá certo? Essa narrativa, ela vai ser passada de geração a geração, conforme a oralidade, tá bom? Então, ela se impregna no imaginário humano, na mentalidade dos homens, tá? E ela forma essa consciência. No mundo antigo, a função do mito é responder a esses primeiros anseios, uma primeira interpretação do mundo. Então não tem como a gente saber, por exemplo, se você pergunta para algum mitólogo, ou algum professor de história, ou algum professor de filosofia, olha, quando surgiu o primeiro mito? A gente não sabe. Porque quanto mais achados arqueológicos, quanto mais a gente estuda essas civilizações antigas, mais pistas elas vão dar para a gente do que é o mito, tá certo? Então não tem data nem começo para isso. É importante. Então veja, o mito no mundo antigo ele tem essas características, algumas outras características também do mito no mundo antigo. É a gente pensar que a religião tem uma função de acomodar esse mito, porque o mito ele é mítico-religioso, ele se apoia na crença. Então a crença é um dos produtos de estabilização do mito. Você precisa acreditar nessa alegoria, você precisa crer. Por quê? Porque ali existem elementos dessa narrativa que é uma crença propriamente dita, não é só uma mera história, ela serve para responder algum anseio, medo, insegurança, que dá sentido ao mundo, à nossa realidade vivida, né? No caso dos antigos, tá? E a crença ela tem um valor muito grande para o mito, tá certo? Porque toda religião tem mito, tá bom? Toda religião é imbuída desse pensamento também mítico, tá certo? Apesar da religião se adaptar ao mundo moderno, mas ela também tem aí os seus mitos, tá certo? As suas narrativas de origem. Então veja, no mundo antigo também, o mito ele é um mito de origem. É um mito que explica a criação do mundo, dos seres e das coisas. E dessa relação entre os homens e os deuses, onde os deuses podem intervir na vida dos homens. Né? A gente tem aí obras magníficas como a Eneida, tá certo? A Odisseia, que são livros históricos, tá bom? Narrativas históricas, que falam dessa relação sobrenatural. Ó. A sobrenaturalidade, né? Também é um dos elementos que compõem o pensamento, essa estrutura de pensar o mito no mundo antigo para os antigos. Então você tem aí, ó, mito enquanto estrutura alegórica, mito enquanto cultural, porque toda civilização tem o seu mito de origem, tá? O mito que procura responder aos anseios, medos e inseguranças do homem, essa é a estrutura do pensamento mítico, né? Por si só ele já é religioso, porque também é uma crença. Ele oferece uma certa coerência ao mundo, apesar de também ser subjetivo, tá? E algum outro aspecto também aí que você não pode esquecer é que esse mito também ele se estabiliza, se acomoda na sociedade por meio também da educação, né? Que os pais narram essas histórias religiosas, míticas para os seus filhos. Os filhos se reconhecem nessas histórias, né? Encontram uma similaridade para explicar o seu mundo e com isso vão repassar, né? Essa história aí sempre na sociedade, tá bom? Então essa é a estrutura do mito antigo. Enquanto que você pega o mito no mundo atual, já tem um componente muito diferente. Porque o mito no mundo atual, ele não é o mito da criação. Na verdade, o mito no mundo atual, ele é gerado também pelos meios de comunicação, ele é reforçado. Como assim, Tiago? Não entendi. São os arquétipos, né? Os traços psicológicos que nós nos identificamos naquele que nós vamos encontrar alguma relação na qual nós nos identificamos de que ele é superior a algo, alguém ou alguma coisa. Por exemplo, o mito no mundo atual está
nos artistas. A gente encontra similaridade no aspecto comportamental, tá certo? Na literatura, nas revistas em quadrinhos, porque são os arquétipos. Esses arquétipos são comportamentos, basicamente, estereótipos, talvez, tá certo? Aonde você assimila qualidades, tá certo? Desses comportamentos, se identifica com eles e ali você os segue. As redes sociais, inclusive, têm uma capacidade de difusão desse pensamento mítico no mundo atual muito grande. Por exemplo, né? A mídia televisiva, as pessoas se identificam. Então, o mito no mundo atual, ele não explica a origem de nada, tá certo? Basicamente, você, quando se defronta com aquele que você está maravilhado, você se apoia nele pelas qualidades que você enxerga nele, tá certo? E essas qualidades são difundidas pela mídia, tá certo? Porque são características que você encontra, se maravilha, tá certo? E se apega àquela forma de ser, de viver, no qual você almejaria, como exemplo a ser seguido. Então veja o papel do mito no mundo atual, tá bom? Ele não tem a explicação cosmogônica que o mito antigo ele ofereceria. No entanto, ele oferece modelos de comportamento, tá certo? Produção. Que horas são aí, produção? 8h25. Beleza aí, temos mais tempo. Sempre vou estar perguntando aqui o tempo para a gente ficar ligado nisso. Então, veja só, são diferenças básicas, né? Ou seja, condição humana, mitologia e o pensamento grego, tá certo? O pensamento grego ele é de suma importância para a prova, porque ele vai trazer os pré-socráticos, ele vai falar também, a prova vai trazer questões possíveis sobre Sócrates e a relação com a democracia, tá certo? E no máximo até Platão, tem questão ainda que aborda Platão. Aristóteles é mais para SSA 2 e 3. Por quê? Porque Aristóteles trabalha também com lógica, então isso é um outro assunto. Mas em relação ao pensamento grego, é importante o mito, porque do mito, o pensamento grego filosófico ele vai se estruturar também. Tá certo? Não é que surge o pensamento grego, tá? A filosofia, e o pensamento mítico ele desapareça. De forma alguma, tanto é que essa estrutura do pensamento mítico está presente na nossa sociedade contemporânea até hoje. Então a gente sabe que uma coisa não anula a outra, tá? Mas o papel primordial da filosofia é o trabalho racional. A razão é o instrumento da filosofia, do filósofo, para compreender a totalidade do mundo. Então é muita filosofia, é muito filósofo, cada um vai ter uma explicação. E o foco dos pré-socráticos é entender a criação do mundo, da physis, da natureza, né? Um conceito bem fácil aí, uma tradução, na verdade, do latim, bem fácil, natureza, physis, né? Natureza. E esses primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, eles querem compreender, né? Eles querem formular argumentos, né, da geração das coisas, compreender as coisas do mundo no próprio mundo e não fora do mundo. Ou seja, por quê? Porque a explicação do mito busca uma explicação, né, essa narrativa fora do mundo. Ou seja, a partir do sobrenatural, da alegoria. Enquanto que a explicação dos pré-socráticos vai ser nos elementos primordiais da própria natureza, aquilo que está perto deles. Beleza? Então você tem o Tales, você tem o Anaximandro, você tem o Anaxímenes, você tem o Heráclito, você tem o Parmênides, você tem o Zenão, você tem uma penca de filósofos, tá? E todos eles vão pensar essa totalidade, né? O ser da filosofia. Como é que a realidade se apresenta? Ela é fluida, ela é estática. No primeiro momento, esses filósofos vão ser chamados também ou caracterizados como monistas. Ou seja, a partir de um elemento, eles entendem a formação dessa totalidade do mundo. E aí a gente estuda lá, né? O Tales com a água, tá certo? Se não me engano, o Heráclito a partir do fogo, tá certo? O Anaximandro, o Anaxímenes, o Apeiron, o ar, tá certo? Tudo isso aí dá um primeiro momento de explicação racional para a geração do mundo, dessa totalidade na physis, tá? Conceitos como, por exemplo, o caos, né? A desordem, o cosmos, que é a ordem, tá certo? Essa ordem e a arquê também, né? Que é uma força oculta na physis, que é o elemento primordial, que, por exemplo, para Tales vai ser a água, tá certo? Dentro desse processo de geração dos seres e das coisas, tá bom? Então você não pode se esquecer desses pequenos detalhes do pensamento grego, com Sócrates a maiêutica e com Platão a teoria do mundo das ideias, tá certo? Agora a prova de sociologia. Eu acho que condição humana, mito e pensamento grego são três assuntos que vão estar presentes na sua prova, com certeza.
Em sociologia, o enfoque que eu dou é você revisar o início da sociologia, ou seja, a parte histórica, né, a narrativa histórica que mostra aí os elementos, as condições históricas da qual a sociologia se organizou, o pensamento sociológico, o foco do pensamento sociológico. Você tem aí os primeiros sociólogos aí a partir de Augusto Comte, um filósofo do século XVIII, que traz aí uma teoria da lei dos três estados. Ele começa a identificar que nem a Revolução Francesa e nem a Revolução Industrial foram capazes de organizar a sociedade. Se não foram capazes de organizar a sociedade, é porque a sociedade ainda tem uma série de problemas. Problemas de ajustamento. Que problemas de ajustamento são esses? Trabalho, tá certo? Relações humanas, principalmente o mundo do trabalho, né? A sociologia ela traz esses enfoques aí no primeiro tempo, tá certo? Onde você vai ter que entender a partir dos conceitos de Augusto Comte, Durkheim, Weber e Emile Durkheim, Karl Marx, Weber, Durkheim e Augusto Comte, como é que esse mundo está em transformação, tá certo? Então, vê só, se você for aí na página do NUS, você vai ter aí um linkzinho com duas questões, tá certo? O link está na bio, você pode clicar. Eu vou aqui ler rapidamente as questões que dizem respeito tanto à filosofia quanto à sociologia, tá? Na parte de filosofia, essa questão engloba a questão da condição humana, como eu já falei para vocês. Então eu vou ler, se você puder abrir, você abre. Eu vou mostrar aqui ela rapidinho, tá certo? No quadro. Então vai lá, acessa ela e vamos começar a responder essas questões, que é para você ter uma ideia de como isso pode ser abordado. Então veja só, quando você abre lá o link na bio, você vai ter lá a condição humana e a cultura, tá certo? No enunciado da questão você tem assim, a cultura é tudo aquilo que o homem adquire, ou mesmo produz com o uso de suas faculdades, todo o conjunto do saber e do fazer, ou seja, da ciência e da técnica, e tudo aquilo que, com o seu saber e com o seu fazer, extrai da natureza, né? Então, sobre esse assunto é correto afirmar, sempre volto para o texto, tenha atenção ao texto, que o texto vai te dizer muita coisa. Na letra A, tá bom? A gente está falando aqui, ó, a letra A vai trazer o seguinte, a esfera do trabalho não se constitui em um componente essencial da cultura e do fazer humano. Veja só, a letra A está incorreta pelo fato de que, olha só, vou botar aqui resolução, tá bom? Resolução, tá? O trabalho, por que a letra A está incorreta? Porque ela está negando que o trabalho se constitui em um componente essencial da cultura. Na verdade, o trabalho constitui como um componente essencial da cultura. O trabalho é, tá, um componente essencial da cultura, tá certo? O homem, ele se reconhece a partir do trabalho, ele modifica a si próprio e não só a natureza a partir do trabalho. Na letra B, a gente tem aí, ó, na faculdade da linguagem, não há distinção de modo nítido no homem e animais, ambos tendo a mesma natureza. Os homens e os animais, apesar de serem animais considerados antropologicamente e biologicamente, não têm ambos a mesma natureza, tá certo? Nesse caso aí, essa letra B estaria, tá bom? Incorreta, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Tiago, só reforça novamente onde é que está o material do pessoal. O material dessas questões está no link da bio, tá certo? No @nuce. No próprio Instagram. No próprio Instagram, exatamente. No Instagram do NUS e FPL Pronto. da CSA, tem a bio lá, tem um link, você clica, aí vai aparecer a parte de matemática ou filosofia e sociologia. Você clica em filosofia e sociologia e pronto, você tem acesso às questões que estão sendo respondidas agora. Exatamente, perfeitamente. Essa letra B, né, na faculdade da linguagem não há distinção de modo nítido, tá certo? No homem e nos animais, ambos tendo a mesma natureza, não é bem assim, porque o homem, tá certo? A linguagem humana, né? E é esse dado aqui, tá? Para você não esquecer, tá bom, esses detalhes. A linguagem humana é simbólica, portanto, diferente das dos animais, tá certo? E isso é um dado que já coloca essa questão, essa proposição como incorreta, tá? A letra C é o seguinte, a cultura é um fenômeno simples, faz parte da natureza, independe de esforço e realização particular. A cultura não é simples. A cultura, principalmente humana, é complexa, tá bom? É extremamente complexa, tá?
porque ela é muito ampla. O homem está sempre produzindo cultura o tempo todo, pensamento imaterial, tá? Através do comportamento também. E a letra E está dizendo, tá? A letra D. A condição humana não é capaz de criar normas, regras e valores. O homem já nasce homem. Não. O homem não já nasce homem, tá certo? O homem, na verdade, se humaniza. O homem é produto de um processo de humanização. De um processo de humanização. Ou seja, para tornar-se homem, humanização. Para tornar-se homem, o homem precisa estar vivendo no grupo humano. Se ele recebe essa humanização, ou seja, a experiência humana cultural, ele é capaz de criar por si só normas, regras e valores, porque ele já absorve comportamentalmente essas regras, valores e normas, refletidas e pensadas eticamente, moralmente na sociedade. E aí você tem a letra E. Veja que eu estou invertendo os papéis, eu estou colocando onde estão os erros da questão e estou colocando aqui esses pontos aqui essenciais para que você não esqueça, corrigindo a questão. E a letra E, né? Seria correto afirmar que a condição humana é singularmente relacional. Ou seja, o homem é produto de um processo de humanização, logo sim a letra E, ela é a mais correta. Veja só, essa questão, vou colocar aqui, correta, tá bom? Ela mostra pra gente pontos aqui que foram falados por mim, tá certo? Nessa exposição que abrange cultura, tá certo? E pensamento filosófico sobre a condição humana. Então é muito importante você ficar ligado a partir desses temas aqui, corrigida a questão, para não vacilar na prova, já que condição humana é um assunto tão amplo, tá certo? Vamos para a questão de sociologia rapidinho, tá bom? E você, lembrando aí, acessa o link lá na bio e você vai ter essa questão. A questão número 2, né? É uma questão que fala sobre o surgimento da sociologia. Leia o texto a seguir. A sociologia surgiu como decorrência de um processo histórico que culminou com a Revolução Industrial. Veja, a questão já está te dando um dado histórico, tá certo? Iniciada na Inglaterra e a Revolução Francesa de 1789. São os dois fatores históricos. Esses dois acontecimentos geraram problemas sociais que os pensadores da época não conseguiam explicar. Quais seriam esses pensadores, como eu já falei para vocês? Os três porquinhos, por exemplo, da sociologia. Max Weber e Durkheim. Adiciona aí o Augusto Comte, também filósofo. Assim, com o social tornando-se um problema de dimensão nunca vistas, porque o objeto da sociologia é a própria sociologia, tá certo? Essas relações humanas, essas interações de vários níveis, no trabalho, na instituição social, na cultura e etc. Né? Um problema de dimensão nunca vista. Estavam dadas as condições que geraram a necessidade de criar uma nova disciplina científica. Que disciplina é essa? Sociologia, porque ela ofereceria respostas eficazes sobre como entender essa desordem social e esses fatores históricos que não conseguiram ajustar a sociedade advindos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Ou seja, a sociedade não estava boa, né? Você tem fenômenos sociais acontecendo, como, por exemplo, o suicídio, as relações desiguais de trabalho. Então, a questão, por exemplo, ela traz, segundo o texto, né, sobre o assunto tratado no texto, é incorreto afirmar o quê? Ou seja, para existir sociologia, eu tenho que entender quais foram os fatores históricos, tá certo? E a conjuntura da sociedade da época. Então, ela aqui é incorreta. A letra A, será que está correta ou incorreta? A letra A está dizendo, a sociologia buscou explicar os problemas sociais decorrentes da rápida urbanização provocada pelas novas tecnologias de produção em massa. Isso está correto. Por quê? A sociologia busca explicar os problemas sociais, seja suicídio, desigualdade social, cultura, tá? Decorrentes da rápida urbanização, século XIX você tem uma rápida urbanização, né? Também o êxodo do campo para a cidade, por exemplo, e as cidades cinzas, né, que vão se ocupar de trabalhadores, proletários, provocado pelas novas tecnologias de produção em massa. São o quê? O processo industrial. O processo industrial ele vai permitir novas tecnologias de produção em massa para atender a uma demanda social de mercado, tá certo? De bens de consumo. Então essa letra A está dentro de um contexto histórico correto. A questão está enfocando o que é incorreto. A letra B está dizendo a divisão do trabalho industrial se tornou um importante tema de estudo da sociologia. Divisão do trabalho industrial, tá certo? Essa relação desigual que se dá entre proletário e burguês, ou industriais, ou empresários. Pois as tarefas repetitivas e altamente especializadas tiveram como consequência o aumento da desigualdade social. Isso está correto também. Essa sociedade, ela não está ajustada, ela não está em ordem. A questão já deixou claro que existem problemas sociais, desajustes, seja a nível econômico ou cultural. Então, logo essa letra B, ela já marca, ela já reafirma isso, de que o aumento da desigualdade social
vem por meio dessa divisão do trabalho social desigual entre duas classes que provavelmente vão entrar em conflito aí durante muito tempo, que são os trabalhadores e a burguesia, na linguagem de Karl Marx, tá certo? E aí você tem a letra C. Será que essa letra C está certa ou errada? Ele vai dizer o seguinte: os primeiros pensadores da ciência sociológica tinham a tarefa de racionalizar a nova ordem social, encontrando soluções para a desorganização. Ele coloca isso entre aspas, por meio do conhecimento das leis que regem as relações entre os indivíduos. Está correto também, tá? Um dos primeiros pontos dos sociólogos, tá? Vou começar a correr agora um pouquinho mais, tá bom? Para falar outras coisas para vocês. Mas vamos focar aqui ainda na resolução. Um dos primeiros pontos dos sociólogos era justamente ao entender as leis que regem a sociedade, né? Por isso que a sociologia é uma palavra de origem francesa, pensada pelo Augusto Comte, e que de início vai entender que na teoria sociológica vai pensar a física social, ou seja, quais são as leis que regem a sociedade, o seu funcionamento, para entender como esses problemas podem ser resolvidos, tá certo? Será que a sociedade é dinâmica? Qual o seu aspecto dinâmico? Qual o seu aspecto estático? O que são as instituições sociais? Como se dão as relações sociais entre os seres humanos? Então existem leis. Por que existe esse pensamento nesse primeiro momento da sociologia do século XIX para o século XX? É porque isso é influência do pensamento filosófico positivista, que entende que a sociedade é um corpo, é como se fosse um organismo, é um todo sustentado pelas suas partes. É o que se chama também, na linguagem da biologia ou da física mecânica, de organicismo, tá certo? Então a sociologia nesse momento, ela está imbuída de uma linguagem organicista, tá certo? De uma linguagem extremamente cartesiana, tá certo? Filosófica, que vai entender que a sociedade é um corpo mecânico. Então veja, esses primeiros sociólogos querem entender quais são essas leis. Então primeiro eles vão entender a sociedade por meio do método científico tradicional, que é aquele que busca conhecer as leis que regem o mundo da natureza. Então essa letra C faz sentido, tá certo? A letra D está dizendo, os novos papéis sociais que surgem nesse período marcam a interdependência entre operário e empresário. Isso era um fator fundamental para se compreender as desigualdades produzidas pela relação entre instrumentos de produção do empresário e a força de trabalho. Isso está correto, tá certo? Está correto pelo fato de que é uma relação desigual, tá certo? Produzida entre as duas esferas, né? Produção e força de trabalho. Então essa letra C está correta. Logo só sobra, talvez como incorreta, essa letra E. As novas formas de pensar a sociedade sofreram influências das ciências biológicas. Ó, confirma o que eu estou falando. Estas explicavam a sociedade como um conjunto de ações individuais independentes. Ora, é aqui que está o erro. Você vê que no primeiro momento aqui, a questão se oferece como correta. Mas ele está dizendo, ó, explicavam a sociedade como um conjunto de ações individuais independentes. Não. Se eu estou reafirmando a questão da influência da ciência biológica, então não é um conjunto de ações individuais, é um conjunto de ações coletivas. É esse que está aí o erro. Sendo esses estudos considerados uma referência teórica importante para a sociologia, sim, mas não um conjunto de ações individuais, e sim um conjunto de ações coletivas que resultam, ainda assim, no desajuste social, onde a sociologia vai se ocupar das questões que ela precisa estudar internas à sociedade. Então, veja, a gente tem aqui a resolução dessas questões. Produção, dá tempo aí de responder alguma pergunta ou fica para depois? Deixa eu ver aqui se aparece Vê aí. alguma pergunta. Seleciona aí, faz o sorteio aí. Joga para cima. Dá comentário, vamos ver se aparece alguém aí. Será que aparece alguém aí? Algum comentário? Alguma coisa? Se não tiver, melhor ainda. Todo mundo tá fera, então. Se não tiver, é porque todo mundo tá fera. Eu prefiro acreditar nisso. Tá certo? Uma pergunta? Por enquanto não. Por enquanto não. Luizinho aí, professor de geografia, dizendo que show de aula. Vixe Tá Maria. acompanhando. Grande Luizinho. Pergunta: sociologia no mundo moderno muda? Existem várias teorias na sociologia contemporânea, inclusive do século XX, que explicam o mundo de várias formas. A sociologia que a gente viu agora é a sociologia clássica, que informa a modernidade. Para muitos desses sociólogos como Marx, Weber e Durkheim, ou Comte, o foco deles é entender a modernidade. Então, essas teorias que eles explicam a sociedade, explicam a modernidade, o fenômeno da modernidade. Certo? A do século XIX se ocupa da modernidade. Alguma outra? Entendido, gente? Entendido? Então, entendido, né? Beleza aí, já deu, tá certo? Vocês já estão aí enferizados. Vou inventar essa palavra agora. Enferizados, tá certo? Vocês já são feras.
Então veja só, eu espero com todo amor, carinho e viagens sociológicas e filosóficas que vocês façam uma ótima prova. Acessem o nosso link dessa resolução de hoje da questão. Se lembrem de tudo aqui que eu falei, vocês vão continuar tendo agora as lives com professores feras, enferizados também, tá certo? Violentos aí para ajudar vocês nessa prova no bom sentido, tá bom? E eu deixo vocês nesse momento, como é que a produção aqui vai fazer, o nosso professor vai entrar, a gente vai dar uma pausa. Dar uma pausa, em 5 minutos retornamos. Pronto, 5 minutinhos a gente retorna, um beijo para vocês, boa prova, fiquem ligados, ó. Aulão de véspera e a promoção no nosso site aí, acessem, fiquem aí ligados. Um cheiro para vocês e até.